Começo pela Lígia, que tem 55 anos, é professora de Biologia na Escola Secundária Almeida Garreta, em Vila Nova de Gaia, tem 32 anos de carreira e, Lígia, boa noite, bem-vinda. Nesta fase da sua vida e da sua carreira, o que é que mais a preocupa? O que me preocupa é o estado em que a escola se encontra e os professores, na medida em que cada vez somos menos professores. Acho que o nosso papel em sala de aula e aquilo que é a nossa função essencial, que é a função de ensinar, de aprender, de partilhar experiências, de partilhar emoções, se perde no meio de tanta burocracia, no meio de tanta imposição e no fundo estamos a formar pessoas. Eu, quando olho para os meus alunos, vejo gente, não vejo perfis, não vejo domínios, não vejo números para as estatísticas, vejo jovens em formação, jovens que vão ter um papel muito importante no nosso futuro e que nós não estamos a cuidar como deve ser, na medida em que estamos tão assoberbados com outras tarefas, estamos tão pressionados, nomeadamente pelas avaliações, pelas imposições, pelas regras, por experiências que nos pedem para fazer e que muitas vezes até no gabinete podem funcionar, mas depois na sala de aula não funcionam, e a verdade é que toda essa burocracia eu não a estou a ver neste momento refletida nem em melhor aprendizagem, nem em melhor ambiente nas escolas. Então, rapidamente, quando puder, porque eu quero ouvir muitos depoimentos, deixe-me perguntar-lhe se, olhando para trás, passaram mais de 3 décadas na sua vida dentro da escola, a escola pública está pior do que a encontrou ou apenas não está tão bem quanto era possível? É assim, pode estar pior nos aspectos, com certeza que estará melhor noutros, e essencialmente eu acho que naquilo que está pior é na falta que nós temos de liberdade, na falta do respeito pela nossa diferença. Acho que é na diversidade e eu sou professora de Biologia e Geologia, não é? E é na diversidade que assenta a evolução. E nesse aspecto eu acho que a escola pode melhorar. Não direi que está pior, direi que melhorou nos aspectos, piorou noutros, mas que pode continuar a melhorar e é para isso que eu estou a trabalhar todos os dias, pelos meus alunos. Lígia, muito obrigado. Chamo também o Guilherme Farias, tem 24 anos, é professor de Matemática e Ciências dos primeiro e segundo ciclos. O Guilherme assume que tem feito greve e eu gostava que me dissesse por que razão fundamental. O que é que o faz interromper a atividade e juntar-se a este protesto? Ora bem, boa noite, Carlos e ao restante painel. É como diz, a greve é isso mesmo, é um direito de todos nós e eu faço, sobretudo, por 3 aspectos. Em primeiro lugar, faço por mim, porque esta é a minha carreira, foi a carreira que eu escolhi, é professor que eu quero ser. Em segundo lugar, sobretudo, pelos meus professores de antigamente e agora os meus colegas, porque eles já cá estão há mais tempo e merecem que os novos também estejam do seu lado e também reivindiquem as suas posições. E em terceiro e último lugar, sobretudo também pelos nossos alunos. É por eles que nós cá estamos, é por eles que nós queremos ser professores e é por eles que nós queremos melhores condições para a nossa profissão. O Guilherme tem, como disse há pouco, 24 anos, está no primeiro escalão da carreira, é da Covilhã, vive em Lisboa, dá aulas na Amadora. Como é que no primeiro escalão a ganhar esse salário se consegue viver na capital desde logo? É uma pergunta interessante, Carlos. Ora bem, é mesmo por aí. A vocação, é a paixão pela minha profissão, o que me faz organizar de uma forma a que consiga manter aqui em Lisboa, mesmo sendo a minha cidade natal, a Covilhã. Tenho outras atividades, para além de ser professor, nomeadamente ser árbitro de basquetebol, o que me ajuda também a manter-me cá na capital, e é sobretudo isso, a vontade de ser professor, nunca desacreditar que esta é a minha profissão e que esta é a profissão que eu quero manter para o resto da minha vida, e sobretudo conciliar tudo, conciliar também em termos familiares, que também é muito importante, e essa paixão pela minha profissão faz-me manter longe de casa e quem sabe um dia para poder regressar. Agradeço também a presença e o testemunho, Guilherme, muito obrigado. E junto o da Mónica Corato, falava o Guilherme da importância da família. A Mónica tem 47 anos, é professora do primeiro ciclo, contratada mas não vinculada. Também, Mónica, porque optou sempre por não concorrer para longe de casa em nome da família. Que custo é que isso teve?
que custo é que isso teve? Boa noite e bem-vinda também. Olá, boa noite. Teve o custo de que, por exemplo, eu trabalho há 20 anos no Ministério e só tenho 16 de serviço. Porquê? Porque não arrisquei abandonar a minha família. Eu tenho 3 filhos. Houve um ano que tive mesmo que o fazer. Fui para Sintra, eu sou aqui de Vila Nova de Gaia, fui para Sintra e tive que deixar 3 filhos com o meu marido. Deixei um de 3 anos, um de 11 e um de 14. Porque se eu não o fizesse, perdia a minha profissão. As coisas estavam muito mal e eu teria perdido a minha profissão. E foi isso, nunca mais andei sempre aqui por perto e estou sempre no primeiro escalão, não ganho mais que o Mas ia perguntar isso, Guilherme. tem-se falado muito da evolução salarial da maioria, da esmagadora maioria dos professores ser mínima. No seu caso, é obviamente isso que acontece. É sempre o primeiro, nunca mudamos de escalão. Enquanto estiver a contrato, eu continuo sempre no primeiro escalão. Eu estou a ganhar tanto como o Guilherme, que tem, salvo erro, ele disse 2 anos de serviço. E 2 anos E 2 de serviço. Do que conhece das medidas já anunciadas pelo Governo, isso pode alterar alguma coisa à sua vida ou não? Assim, se calhar a minha até altera, mas eu também, esta luta não é só por mim, não é? Nós lutamos todos, o Governo está a tentar, muito sinceramente, separar-nos, dar umas migalhas, que não é outra coisa, dar umas migalhas a alguns professores para ver se separa esta união tão grande que se criou, esta onda tão grande de união, tão boa, que sabe tão bem. Há muitos anos que não víamos isto. E ele então faz isso. A mim não me vai trazer benefícios, porque eu acho que não é só isso que interessa, não é? Tem que haver outras coisas aqui que o Governo tem que dar. Não pode dar só a vinculação e além de mais, a vinculação que ele quer dar. Aliás, este ano eu nem me calhava a mim, porque eu estou num Não está com horário... o contrato completo? Não está com o horário completo? Não estou com um horário temporário que a professora apresentando-se, eu vou-me embora. Mónica, agradeço também a sua presença neste arranque do É ou Não É, agradeço os testemunhos de vários professores. Como disse, tenho mais um professor, pelo menos, porque os outros também dão aulas aqui no painel, mas dessa condição, Ricardo Silva, da Associação também de Professores e Educadores em Defesa do Ensino. Ricardo, ouvemos estes testemunhos ainda este último da Mónica. Estamos aqui perante um singular grito de revolta da parte dos professores. Como é que se chegou a este ponto? Bom, antes de mais agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas aqui de debate, deixar uma palavra de grande apreço aos meus colegas por todo o país. Aquilo que ouvimos, estes 4 casos que foram aqui relatados, já traçam bem um perfil de muitos dos problemas com que nós nos confrontamos. E o que se passa e o que se tem passado desde pelo menos há 15, 20 anos a esta parte é uma clara desvalorização e erosão do papel social e da importância social do papel do professor, que também, paralelamente, deve haver um bocadinho ao nível do saber e da identificação do professor como uma fonte de saber, também isso foi um pouco desvalorizado e deixado um pouco de lado. E quando estas duas coisas se fazem, iniciou-se uma campanha junto à opinião pública de uma certa descredibilização, intoxicação e precisamente de erosão da imagem social, do peso do professor, do respeito pelo professor, pelo seu saber, pelo seu papel na sociedade. E isto depois, claro, serviu aqui vários objetivos. Por um lado, de precarização, por outro lado, desvalorização salarial e, obviamente... Ricardo, mas isso não aconteceu só com os professores. O país viveu uma série de circunstâncias de turbulência das finanças públicas, como todos sabemos, e, designadamente ao nível dos trabalhadores do Estado, as reivindicações são idênticas. Temos que recuar um bocadinho. Este processo começou em 2007, 2008. Nessa altura não tínhamos ainda a questão da Troika. E há claramente, nomeadamente no governo de José Sócrates e de Maria dos Rodrigues, há uma política clara de culpabilizar os professores por tudo o que corria mal no ensino, ter um discurso claramente contra os professores e, evidentemente, que a sociedade acabou por acompanhar, foi intoxicada por este tipo de discurso. Está convencido que a sociedade hoje está contra os professores? Não creio. Acho que os professores, ao longo de todo este tempo, continuaram a fazer o seu trabalho, dedicados à escola, dedicados aos alunos e têm dado provas, ano após ano, situação após situação, que, apesar de todos os problemas que temos e que se mantêm há muitos anos,
a dignidade da carreira, portanto, a valorização da carreira, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós vamos suportando na escola, nós continuamos a fazer as coisas. Na pandemia provámos-lo. A forma como a sociedade está a olhar para os professores hoje, perante este protesto, esta dimensão e estas greves que não se sabe quando terminam, vai marcar a forma como eles serão encarados daqui para a frente. Tem a noção disso? Eu não tenho dúvidas nenhumas que este processo de greve causa impacto e causa dificuldades. Mas é muito importante que os pais percebam que nós, professores, também temos filhos. Nós, quando vamos deixá-los às escolas, também encontramos as escolas fechadas. Mas nós temos um problema ainda maior, que os pais às vezes não compreendem. É que os pais queixam-se que não conseguem deixar os filhos na escola. Nós também temos esse problema e depois à noite e ao fim de semana não temos tempo para eles, como professores que somos e com tudo o que temos à nossa volta. Eu amanhã, quando sair daqui, vou para casa ainda preparar as reuniões de avaliação que começam amanhã. Ricardo, e sou diretor de turma. Entendo, os pais têm este problema e nós compreendemos isso, mas estamos cá para segurar, estamos cá para acompanhar e estamos cá, certamente, para recuperar aquilo que for perdido. Mariana Carvalho, boa noite também, Presidente da CONFAP, Confederação das Associações de Pais. Os pais compreendem ou não compreendem esta luta dos professores? Boa noite. Olá, muito boa noite. Também quero cumprimentar todos os professores que estão na mesa. Ora bem, os pais compreendem muitas daquilo que os professores estão realmente, quais são as suas preocupações. Os pais conseguem perceber um problema também que é da sociedade, como também estavam a dizer. Agora, os pais também têm uma situação que se complica e muito. Muitos dos pais, felizmente, têm retaguarda familiar, conseguem ter estruturas de apoio e esses torna tudo muito mais fácil e, portanto, aquilo que é necessário é olhar para aqueles que não têm esse apoio, que não têm E esses têm chegado informação desses pais ou queixas desses pais à CONFAP nos últimos dias? Nós temos já desde o início do ano chegado imensas queixas. Nós tentamos moderar e tentamos perceber efetivamente o que é que acontece em todo o país, porque nós temos uma visão nacional e ilhas também. Nas ilhas não se tem verificado este tumulto, digamos assim. Há muitas escolas que não há relatos de greve, ou pelo menos há aquelas agora distritais, há um dia, e, portanto, é muito fácil das famílias conciliarem. Agora, ao longo do país, do Algarve, interior, litoral também, grandes cidades, nós temos vários relatos. Pronto, e esses relatos são muito críticos porque deixam, muitas vezes, as famílias e os alunos em circunstâncias de risco de segurança. E é aí também que a CONFAP pretende que os professores também entendam, não é? E o governo também, e que olhem para estas crianças e famílias que estão vulneráveis. Do que conhece, do que é público, Mariana, sem querer colocá-la aqui como juíza da circunstância, quem é que tem que ceder entre o governo e os professores? Ora bem, ambos têm que ceder, é a minha opinião. Honestamente, acho que tem que haver um acordo. E, portanto, tem que se sentar à mesa, não é? E pensar que quem é que está no centro são os nossos alunos, não é? É por eles que a escola existe. E, portanto, pensando neles, governo e professores têm que chegar a um consenso. Ricardo, só uma nota rápida? Muito rápido. Em relação aos pais, todo o respeito dos professores. Os pais fazem parte de um triângulo virtuoso na educação e na escola, que compreende os pais, os professores e os alunos. E esta é a célula básica do ato educativo. E os pais são realmente muito importantes. Mas em relação à CONFAP e outras organizações de pais, eventualmente, é muito importante, para além deste apoio que é expresso assim por palavras, nós precisamos de dados mais concretos. O recente comunicado da CONFAP, daquilo que pude perceber, era apenas um apelo ao Ministério da Educação para intervir, nomeadamente relativamente à questão dos serviços mínimos. Imaginem se a CONFAP tivesse posto cá fora um comunicado de apoio expresso aos professores. A CONFAP tem muita força, os pais têm muita força. Repare que nós andamos há anos, há décadas, a pedir ao Ministério um conjunto de coisas que afetam a nossa carreira. E o Ministério não olha para nós e não nos ouve. A CONFAP fez um pedido e ao fim de duas semanas, nem tanto, já está aqui os serviços mínimos. Tem muita força. Imaginemos que a CONFAP tinha apelado aos pais para se juntarem aos professores naquela grande marcha pela educação que aconteceu em Lisboa, no Terreiro do Paço. Imagina a força, o poder transformador que isto tinha. Deixa-me ouvir a resposta da Mariana Carvalho. Mariana. Pronto, obrigada, professor Ricardo, por me dar a oportunidade de esclarecer. De facto, a CONFAP, já em outubro, foi reunir com o Ministro da Educação
foi reunir com a Direção-Geral da Educação e já em outubro falamos sobre a carreira docente, falamos sobre a carreira dos assistentes operacionais. Pedimos, e esta foi a minha expressão, e é a minha expressão, que estes agentes da educação sejam tratados com carinho, porque é isso que efetivamente nós precisamos. Nós precisamos de carinho nas nossas escolas. E, portanto, nós não operacionalizamos, de facto, nenhuma medida acerca da carreira dos professores, não é? Mas sim sobre a carreira dos assistentes operacionais. Focamos-nos mais na carreira desses. E também são uma parte nesta contestação, como se tem ouvido de resto ao longo dos últimos dias. Já em volto, Mariana. Domingos Fernandes, boa noite e bem-vindo também. Já o disse, presidente do Conselho Nacional de Educação, onde estão representadas várias sensibilidades da sociedade portuguesa. Há razões, de facto, para os professores se sentirem muito pouco valorizados e reconhecidos num país como o nosso? Bom, antes de mais... Boa noite e bem-vindo. E muito obrigado por esta oportunidade para estar aqui com estes meus colegas de mesa e com os outros que estão à distância. Eu penso que os professores chegaram a uma situação em que se sentiram cansados, exaustos, por um conjunto de fatores que foram sendo dados